Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um programa Transpodata, sua revista multicanal para você assistir, ler, ouvir, onde, quando e como quiser. E aqui no programa Transpodata você também pode participar através de comentários e perguntas no YouTube. Bem, vamos ver o que foi destaque no setor. Mercedes lançou no Brasil a nova linha Sprinter Street 315 CDI, com motor a diesel de 4 cilindros. Essa motorização é totalmente nova e supera todos os requisitos de emissões Proconv L7, atingindo nota A do IBAMA nesse aspecto. Além disso, o veículo proporciona melhor performance operacional, principalmente em trechos urbanos e mistos, para entregas mais rápidas e seguras. O governo espera leiloar 50 novos ativos nesse ano, com previsão de 165 bilhões de reais em investimentos. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, um dos focos será a concessão de 14 rodovias para a iniciativa privada, abrangendo mais de 8 mil quilômetros e chegando a mais de 81 bilhões de reais em investimentos. Entre elas está a BR-381, em Minas Gerais. No ano passado, o governo entregou 108 obras, um recorde comparado a 2020 e 2019. Foram concedidos 39 ativos à iniciativa privada, totalizando cerca de 160 bilhões de reais em investimentos. O total envolve 2.050 quilômetros de rodovias renovadas, com mais de 37 bilhões de reais de investimentos pela iniciativa privada em ferrovias, aeroportos, rodovias, portos e hidrovias. Bem, e para conduzir este programa comigo, vou chamar ele, que não pode faltar em nenhum dos nossos programas, Mauro Cassani. Seja bem-vindo, Mauro. Você gosta quando eu falo assim, né? Eu fico famoso assim, né? Oi, pessoal, a gente vai fazer um programa bem interessante, é um assunto que a gente já vinha discutindo em outras reportagens e vamos discutir mais ainda nessa edição que já está no ar. Você já pode olhar no site, já dá para ver a revista. Vamos falar de hidrogênio e esse combustível verde, que pode ser uma opção bem interessante para veículos elétricos, e quando a gente está falando aqui, naturalmente, em Transpodata, são os veículos comerciais, né, Reinaldo? É isso daí. Bem, é um dos temas, eu acho que nesse período que a gente está vivendo, né, um problema de uma guerra acontecendo, e sempre essa insegurança e a questão do combustível, do preço do diesel, preço, né? do barril do petróleo, que já passou de 100 dólares, baixa, daqui a pouco sobe de novo. A gente nunca sabe se a culpa é internacional ou se a culpa está aqui dentro do nosso quintal, né, Mauro? Eu acho que trazer alternativas e soluções brasileiras, inclusive, né, que a gente vai debater aqui hoje, é sempre um tema importante, né, porque o nosso empresário, o nosso frutista, o nosso caminhoneiro, o nosso transportador sofre muito com essa questão da dependência de petróleo, de diesel, né? Muito bem, e para este programa de hoje nós trouxemos não apenas um convidado, mas 2 especialistas neste assunto, e eu tenho o prazer aqui de apresentar Eduardo Lima, CEO da Milênio Bioenergia, e o amigo Eustáquio Ciroli, diretor de desenvolvimento na Foton Caminhões. Seja bem-vindo, Eduardo, seja bem-vindo, Eustáquio. Vamos começar aqui conhecendo um pouco o Eduardo. Prazer enorme ter você aqui, viu? Obrigado, o prazer é meu. A gente vem acompanhando aí à distância o trabalho de vocês e quero parabenizar e agradecer a oportunidade aí de falar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do setor. Tá aqui com o nosso amigo aqui de data aí,
brigador no setor. É um orgulho estar com a gente aqui e o Eustáquio junto. Bom, o Eduardo, você é uma figura que a gente está conhecendo agora e que acredito, né, com certeza vamos conhecer muito, né? Vamos ouvir muito falar da Millennium, né? Bioenergia. E isso já quando a gente coloca o nome bioenergia, a gente já lembra a energia sustentável, né? Já remete, isso aí, está no nosso DNA. Pô, que muito bacana. Então, conta um pouquinho pra gente o que é a Millennium e a proposta dela, né? Perfeito. A Millennium, ela foi inaugurada em 2015, mas o insight da criação da empresa começou em 2014, quando nós detectamos aí uma onda chegando da questão do etanol de milho. A pegada da Millennium, o foco, o core business da Millennium são projetos de etanol de milho. E por que o etanol de milho, né? Dada a sua eficiência comparado ao etanol de cana, né, que hoje o Brasil vem sofrendo muito nessa área, principalmente as usinas de menor porte, abaixo de 1,5 milhão de tonelada, tem um problema, tem algumas características, né, que judiam muito das usinas, principalmente aqui na região de São Paulo. Você tem 4 meses de parada de entre-safra. Então, hoje em dia não se justifica uma indústria desse tamanho parar 4 meses pagando, sem receita, pagando funcionário, manutenção, limpeza e segurança, sem ter entrada de receita. É isso que tem jogado muitas usinas em recuperação judicial, né, em falência, fechando ou sendo adquiridas por grandes grupos, né? E o milho é uma pegada diferente. Em 2014, o que nos despertou? Foi os Estados Unidos ultrapassando a produção de etanol brasileira. Foi a primeira vez que um país ultrapassa o volume de produção de álcool no mundo, foi os Estados Unidos, com uma pegada diferente. Como eles não têm área para cana é só lá na Flórida, um pouquinho para sustentar 2 usinas voltadas para o açúcar, eles tentaram de um tudo lá atrás, né? Eles estão há 20 anos mais ou menos nessa batida, e lá atrás eles tentaram com mandioca, com batata doce, sorgo, e quando eles chegaram no milho, que eles identificaram o potencial de produtividade do milho em relação aos outros produtos, outras matérias-primas, aí eles começaram a fomentar os produtores. Então tem um número bem interessante aí que nós captamos na época, né? 1 tonelada de cana você extrai no máximo 90 a 95 litros de etanol. E 1 tonelada de milho ela pode chegar a 450 litros. Então é uma diferença muito grande. E hoje, nos dias de hoje, os Estados Unidos hoje produz o dobro do etanol brasileiro. O Brasil, que sempre foi o grande campeão de produção de açúcar e álcool, hoje está em segundo lugar. E eles começaram há 20 anos. Exatamente. Nós estamos desde 74, são mais de 40 anos, né? Precursores aí das tecnologias flex. Eles nem têm carro flex lá, mas tem essa pegada de adicionar etanol à gasolina. Qual é o grande objetivo dos Estados Unidos e agora a maioria dos países europeus? Adicionar etanol à gasolina para você ter uma economia também de gasolina financeira, e a pegada de carbono, você diminui a emissão de carbono porque o etanol é menos poluente do que a gasolina, que tem origem fóssil. Eduardo, explica melhor, eu queria voltar um pouquinho a questão de produtividade, né, quando a gente fala de valor energético da cana e do milho. O que você está colocando é que o milho ele tem uma produtividade para produção de álcool muito maior do que a cana. Só me repete um pouco essa questão para a gente deixar bem claro. O milho ele tem um valor energético. Como é que a gente menciona? Para comparar, você tem que comparar a cadeia toda, né? Uhum. Então, a cadeia produtiva do milho permite que você extraia 5 produtos. Então, vamos comparar com a cana. Você tem ali 2 produtos, álcool e açúcar. Quando você tira o álcool da cana, a cana 70% é água, então você tem ali 30% onde você vai buscar esses açúcares, fazer a fermentação, processo fermentativo, então por esmagamento e levedura você faz a fermentação. E o que sobra dali? Você tira o álcool, o que sobra é resíduo, que é bagaço de cana. Então sobra um resíduo que é para queimar, gerar vapor e energia para o processo. Aí o milho, nessa cadeia, na ponta final, ele tem uma pegada diferente. Ele tem 5 produtos para você extrair do milho. Como o milho não tem água, ele só tem umidade, ele tem 5% de umidade, então ele tem lá dentro muitos açúcares que estão concentrados dentro do amido.
quando o processo, diferente da cana que é por levedura, a fermentação do milho é enzimática. Você tem que usar, a grosso modo, né, 2 enzimas que vão ali. Uma não deixa endurecer, senão vira uma polenta, né, porque você tritura o milho, vai numa água a 90 graus, e as enzimas. 2 tipos, os principais. Uma para não endurecer tudo, não virar uma polenta na tubulação. E o outro é para você quebrar uma proteção que tem dos açúcares que estão dentro do amido. Quebrou essa proteção, com esse processo enzimático, os açúcares saem, e aí você tem muito mais açúcar que a cana. Lembrando que a cana 70% é água. Dá para produzir mais açúcar com milho? Não. Você tem açúcares para fazer o álcool. Você não faz açúcar. Você pode fazer ali, né, o caro que tem no supermercado, aquele melaço lá do milho. Pode fazer um bom whisky também, né, um Jack Daniels. Mas o objetivo principal aqui é você extrair o álcool, que pode ser álcool etílico, pode ser álcool, os spirits da vida, para você fazer base de bebida. Com certeza, os americanos estão há mais de 100 e tantos anos fazendo o bourbon deles. Mas aqui a pegada é utilizar o álcool carburante. É você fazer etanol. É o mesmo etanol da cana. Então você extrai 5 produtos, diferente da cana que você extrai 2, do milho você extrai 5 produtos. Então o primeiro deles é o etanol. 70% do que você extrai ali é etanol, são as receitas financeiras, né? São 5 produtos de valor agregado. Etanol, quando você tira o álcool do etanol, o primeiro resíduo que sobra, comparado à cana, que lá é o bagaço para queimar, aqui é o DDGS, que é uma sigla em inglês, que é resíduo de milho seco com destilados. Esse DDGS é alimento animal, principalmente para animais confinados. Então você pode alimentar gado, suíno, frangos, até piscicultura. Se você peletiza esse DDGS, você peletiza ele e você faz a alimentação para peixes. É um negócio fantástico. Depois do DDGS, que é a segunda principal produto que se extrai do milho, você tem o gás carbônico agroalimentício. Esse é outra também uma pegada fantástica, muito sustentável, que é o quê? Na hora da fermentação sai ali o CO2, ali tem tecnologias de uma parceira nossa, que é a Pentair, que é uma empresa americana que tem as melhores tecnologias para limpar o CO2 da fermentação, limpa e baixa a 170 graus, ele se transforma em gás carbônico agroalimentício, para fazer a carbonatação de alimentos. Vou dar um exemplo, a Coca-Cola, as bolinhas de refrigerante, ou qualquer empresa de refrigerante, usa gás carbônico para fazer essas bolinhas de refrigerante. E o gás carbônico, essa carbonatação de alimentos, você pode fazer carbonatação em gorduras e manteigas para fazer aeramento, né, uma manteiga aerada, injeção de gás carbônico, chocolate, os buraquinhos lá de chocolate, você vê lá a injeção de gás carbônico. E você pode ter várias outras utilizações. Se porventura você não tem lá uma Coca-Cola para comprar esse gás carbônico, você pode fazer uma pequena planta, uma small plant de gelo seco, e o gás carbônico você faz o gelo seco. Então, onde você não tem quem compre o produto nesse formato, você vai vender gelo seco. O quarto produto é o bioóleo. Todo o processo de etanol de milho, um dos resíduos, um residual, é óleo. Todo milho, quando você processa ele, vai deixar óleo. No modelo de planta nossa, é em média 16 mil toneladas ano, primeira fase. Esse bioóleo que vem do milho, você pode vender ele ali a um preço baixo. É o mesmo óleo faz biodiesel? Não tem nada a ver com óleo. É o mesmo óleo, a base é a mesma, é o óleo de milho. Só que assim, ele não é comestível. Então eu posso vender ele lá para quem faz biodiesel, ou eu posso fazer também uma small plant, que é o que a gente chama de projetos integrados, da planta de etanol de milho, e fazer ali a minha produção de biodiesel. E o meu comprador de etanol também, em tese, é o comprador de biodiesel, porque existe legislação. Do mesmo jeito que é obrigado hoje a misturar 27% de etanol dentro da gasolina, é obrigado a misturar 10% de biodiesel no diesel. Então esse é um dos produtos. E se você investir um pouquinho mais, você purifica isso, né? Você pega esse milho, pega esse bioóleo e você vai refinar ele. Aí você vai ter um óleo de milho refinado. E você pode fazer uma parceria com os supermercados, né, fazer uma small plant junto com a planta de etanol de milho. Então você vê que tem valor agregado bacana aqui. E o último produto é energia elétrica. Toda planta, igual as de cana também, você tem uma cogeração que você tem um excedente de energia. Esse excedente vai para o grid, você vai vender ele. Então você tem 5 produtos, etanol, DDGS, gás carbônico agroalimentício, bioóleo e energia elétrica, contra 2 da cana, que é
açúcar e álcool. E é ou um ou outro, você não pode fazer a mesma proporção. Ô Eduardo, a gente então, os americanos aprenderam a fazer álcool com a gente está aprendendo a fazer álcool com eles a partir do milho? Exatamente. Nós detectamos isso em 2014 e a gente imaginou, puxa vida, se os americanos começaram há 20 anos e já estão, né, ultrapassando lá em 2014, ultrapassando o Brasil, e lá eles têm uma região restrita. Eles passaram o Brasil em volume de produção de álcool. Passaram em 2014, hoje eles produzem o dobro do etanol brasileiro, 2 vezes mais. Isso que é interessante. São hoje os maiores exportadores de etanol do mundo e os maiores produtores de etanol do mundo. É um negócio bem curioso, né? Sendo que o Brasil é que começou com isso. Essa vinda do presidente Bush em 2000 e tralalá, né? Visitou as usinas aqui com o antigo presidente Lula, e ele viu esse boom brasileiro das usinas, ele ficou encantado. E lá colocou uma missão para o pessoal identificar, poxa, precisamos produzir etanol. E eles testaram de um tudo, né? Testaram tudo que tem amido, tudo que tem a possibilidade de ter açúcares para fazer. Quando eles chegaram no milho, que eles viram essa característica, essa eficiência, né, por tonelada, chegar a produzir mais de 400 litros, chega até 450 litros nas tecnologias mais eficientes, mais modernas, né, e eles hoje têm mais de 400 plantas de etanol de milho nos Estados Unidos. E o milho deles é uma curiosidade. Quantas plantas a gente tem no Brasil? 4. Por enquanto, a mais velha tem 2 anos e meio, você vê, tudo novo. Nós somos um dos players desse mercado, que criamos a Millennium Bioenergia SA em 2015, no ano seguinte, para desenvolver projetos próprios, porque ninguém queria entrar nesse setor, nem os usineiros de cana queriam entrar, essa é a verdade. Eles olhavam, mas eu vou ter que plantar milho, eu vou ter que buscar terras mais baratas, vou ter que ir para o Mato Grosso plantar milho, para Goiás, não vou. E ninguém queria entrar. E naquela época não se falava disso, mas não dá nem para o mercado milho, financeiro. onde se planta cana? Não. São terras caras, as terras de cana, pega São Paulo, por exemplo, até tem uma briga, né, de cultivos, né, tem muita concorrência, e as terras em São Paulo, na região sudeste como um todo, são muito caras as terras. A diferença da cana, onde a cana ganha, é que ela precisa de menos espaço para plantio, para fazer a mesma quantidade de produção. O milho, porque, né, cana tem um volume de caldo muito maior, então você em menos área você produz a mesma coisa. Só que o milho, se você vai para as terras baratas, o milho é rápido o plantio, a cana é cana de ano e ano e meio, são ciclos, né? E o milho não, 4 meses depois você já está colhendo. E geralmente o milho aqui no Brasil está entrando na entre-safra da soja. A maioria das empresas produtores estão produzindo soja, estão produzindo milho na entre-safra. Agora, as vantagens, né, entre Brasil e Estados Unidos com relação ao milho. Lá, o milho está meio restrito numa região chamada Corn Belt. Esse Corn Belt deles é Iowa, Nebraska, Wyoming, Ohio. É uma região... Os caras já produziam sucrilho, essas coisas. É uma região barata e aonde o milho pega bem, só que tem um detalhe, metade do ano é frio. Lugares muito frios, que chega a nevar, então você não consegue ter produção o ano inteiro, 2 safras, que nem o Brasil. O Brasil tem essa peculiaridade, ele tem safra e safrinha. A safrinha em 2017 chegou a ultrapassar a safra do milho, foi maior. Então aqui você planta o ano inteiro. E detalhe, o milho é plantado desde o Rio Grande do Sul até o norte do país, até o Amapá é produtor de milho. Aonde tem soja tem milho. Geralmente, entre safra da soja tem milho. E o milho hoje é pouco utilizado. Do potencial de terras para milho, tem um estudo aí da Embrapa que diz que só 6% estão sendo usados para o milho até agora. Então o Brasil tem uma grande capacidade de voltar a ser o maior produtor de etanol se ele, né, avançar nessa área do milho, que é o que a gente enxergou que ia ter um boom aqui no Brasil, que tem tudo para ultrapassar os americanos. Eu quero introduzir aqui o nosso convidado Eustáquio nessa conversa e deixar aqui 2 temas para a gente falar ainda sobre o milho, que é o cultivo do milho, pelo pouco conhecimento que tem, é menos agressivo que a cana, pelo menos aquilo que a gente conhece. E por que se temos tantas vantagens em relação ao milho comparado com a cana, por que essa tecnologia não se desenvolve como deveria se desenvolver, com tudo que você falou, tendo o Brasil com esse potencial de cultivo do milho. E quero dar aqui as boas-vindas ao Eustáquio, que é um prazer ter você aqui, e trazer este tema, né, que é o tema do nosso programa de hoje, dentro das soluções de células de combustíveis e usando a tecnologia de hidrogênio para o transporte. Seja bem-vindo, Eustáquio. Uma alegria ter você aqui também. Mauro. Obrigado, Eduardo, pela
presença aqui. Eu fiquei encantado com o tema hidrogênio, célula a combustível, quando eu comecei a ir mais a fundo. Eu já tive contato com essa tecnologia en passant, em 1996, quando a Mercedes também fez o NECA, começou os protótipos dos veículos a célula a combustível. Queria reforçar o seguinte, ó, tem um livro do professor Marcelo Linardi, e é célula a combustível, não é célula de combustível, né? Então, a primeira coisa... É uma questão semântica aí, né? O primeiro compartilhar de conhecimento da área foi isso, não é falar célula de combustível, célula a combustível. E aí eu fiquei encantado porque eu sou da área do ciclo de Carnot, combustão. E nunca imaginei que eu ia estar vivo para ver um motor ou uma propulsão que gerasse água no seu escape. Aí eu fiquei encantado com isso, e conversando com o Eduardo, eu fiquei também conhecendo a quantidade de hidrogênio que poderia ser gerada pelo milho. Eu falei, cara, a gente já mirou no Anu e acertou no Jacu com o Proálcool, porque você criou uma solução do etanol, mas você criou uma rede de distribuição de hidrogênio pelo Brasil. Porque como o professor lá da Unicamp já mencionou num vídeo que eu assisti, o etanol é um cacho de hidrogênio, que tem que ser retirado e nutrido lá no motor a combustão. Então eu já fiz duas, estou indo para a terceira matéria lá no IPEM sobre célula a combustível e hidrogênio. Cara, e realmente é uma mágica fantástica essa solução energética, ou seja, o hidrogênio emprestando seu elétron para gerar um motor, para funcionar um motor elétrico, e depois juntar de novo do outro lado com o oxigênio e virar vapor d'água. Assim, é uma coisa que isso foi descoberto há muitos anos, tem mais de 60 anos que a tecnologia é conhecida, mas essa situação momentânea que a gente passa, uma crise do petróleo, o problema Rússia e Ucrânia, me faz refletir sobre um desejo do governo americano que é 1 quilo de hidrogênio a $1 em uma década. Eu acho que esse 1 pode virar agora 0,5 décadas, porque precisa eu quero tentar fazer uma conexão bem legal para o pessoal que está acompanhando a gente, o hidrogênio com o etanol, que tem aí o Edu focando, né, em buscar extrair esse etanol do milho, e aí no outro caso, na outra ponte, como um estudioso, né, um grande engenheiro que você mostrando como esse etanol dá para ser utilizado quando a gente chama aí desse combustível verde, né? Vamos deixar um pouco para você dar um pouco uma explicação mais didática para a gente, porque o hidrogênio ele tem outras fontes que não são tão verdes assim. Explica melhor isso. Não, o hidrogênio, ele tem, por exemplo, ele pode tirar do metano, do CH4. Aí é uma reforma a vapor, ele gera carbono, que ele tirou lá do fundo que estava quietinho lá, ele veio para a superfície e vai contaminar o ar. A menos que você capture ele e estoque ele novamente, esse carbono. Agora, no caso do hidrogênio do milho ou da cana, ele foi pela fotossíntese, ele foi capturado do ar, foi processado, criou lá uma estrutura de etanol, o C2H5OH, então ele está lá guardadinho. Aí você tem que tirar esse hidrogênio dessa molécula. E o Brasil, felizmente, é um produtor de etanol inquestionável. E o Eduardo, eu aprendi com ele que o milho também é uma grande fonte e pode melhorar muito mais a nossa produção de etanol, que, por consequência, traz o hidrogênio junto. Então, quer dizer, eu brinquei já com vocês e falei que o pessoal do Proálcool mirou no Anu e acertou no Jacu, porque o Brasil tem 42 mil postos de distribuição de etanol. Ou seja, a logística de distribuição do etanol está feita. Está pronta, né? Porque se você for transportar o etanol, o hidrogênio em gás, ele é 0,0899 gramas, ou seja, quase 90 gramas por metro cúbico normal. É pouquíssimo. Você pega uma carreta aí com 3 eixos, lotada de cilindro com o hidrogênio, você vai levar 1 tonelada de hidrogênio em 41 toneladas de caminhão. Então, seria o mesmo princípio do caminhão a gás, por exemplo, que a Scania, por exemplo, vem desenvolvendo?
tem uma certa correlação. O problema que eu vejo no hidrogênio é você abastecer ele na forma de gás. No automóvel é com 350 bar e no caminhão, nos comerciais, estão usando 700 bar. Ao contrário, no carro 700 bar e nos comerciais 350 bar. Ou seja, o problema do hidrogênio basicamente deve ser um problema logístico, em primeira etapa. E indo junto com o etanol para todos os postos, ele está lá no posto. Então você decide, ou você vai pegar aquele hidrogênio, abastecer no carro, e lá dentro vai ter um processador para retirar o hidrogênio e alimentar o motor elétrico, ou você vai fazer fora do posto lá uma estação de reforma a vapor ou de obtenção de hidrogênio em gás e depois abastecer o veículo lá no posto. Mas o grande problema solucionado no Brasil é a rede de distribuição de etanol que está levando o hidrogênio como um cacho de uva, está lá dentro, tem que tirar. Tem trabalhos feitos na Unicamp com a Nissan, no próprio IPEM, com o professor Fábio Coral, que o Eduardo já teve chance de conversar. Colocar a tecnologia embarcada. Né? Ou seja, o carro ele já fazer esse processo, dentro do o veículo, no caso, fazer esse processo. O que eu posso resumir para você é o seguinte, Mauro, Rinaldo, Eduardo. O tema hidrogênio, ele abre imagina uma árvore, e cada folha é um estudo a ser feito. Ele abriu um campo de pesquisa muito grande no mundo, né? Não só no Brasil, no mundo. E o Brasil, eu vejo a vantagem é a distribuição logística do etanol, que já está feita. Agora que você fala, eu vou produzir o etanol localmente, vou tirar dele o hidrogênio, ou vou fazer uma solução embarcada no veículo para tirar lá dentro do veículo? Deixa eu só tentar entender. Você fala, nós estamos falando aqui de duas alternativas de células de combustível, uma o etanol, outra o hidrogênio, ou é o hidrogênio do etanol, ou seja, é a junção... É tirar o hidrogênio, extrair o hidrogênio do etanol. É como você tirar. Inclusive, o trabalho feito lá na... Mas seriam duas células distintas. Não, é uma célula. O que você tem uma célula combustível, tem que ser alimentada com hidrogênio. O hidrogênio está no etanol no carro, ou ele está fora do carro processado e você abastece o hidrogênio nos reservatórios. Entendeu? Então você tem são soluções que estão em pesquisa. A célula combustível transforma o hidrogênio em eletricidade. Aí a eletricidade vai para o motor do carro, motor elétrico. Exatamente. Mas deixa eu entender uma coisa aqui, viu, Mauro? Nós estamos falando aqui, talvez, de três alternativas. A primeira que eu entendo é o etanol a partir do milho, que pelo que você falou para a gente aqui, ele é mais eficaz, mais produtivo. Mais produtivo que o da cana. Nós também temos o hidrogênio extraído a partir desses etanol. De qualquer etanol. Tá. De qualquer etanol da cana, do milho. E nesse caso, Eduardo, tanto o etanol de milho quanto de cana... É o mesmo. Sim, é o mesmo, né? Não muda nada. Não muda nada. A facilidade é, como você mencionou, que a produção do etanol a partir do milho, ele tem... 5 vezes mais etanol do que a cana. Por tonelada de produto. Essa é a grande diferença. Isso aqui é mais para explanar o que a Millennium faz. Né? A Millennium, fechando aquela parte, para depois a gente entrar aqui no hidrogênio, que é um braço de P&D nosso, que a gente tem intenção de investir, mas a Millennium é isso. A Millennium lá atrás, em 2015, quando a gente detectou que o Brasil tinha todas as características para ter um boom de etanol de milho aqui, e quem sabe um dia voltar a ser a maior produtora, mas já a partir do milho, nós criamos a Millennium Bioenergia S.A., uma empresa menor, seria a primeira SA, startup no setor de etanol, para desenvolver projetos próprios. E criamos um consórcio técnico de grandes empresas. Hoje você entra no site lá, você vai ver Siemens, você vai ver HPB, HTB, você vai ver Deloitte, você vai ver grandes empresas produtoras de equipamento, construtoras de equipamento, maior caldeira, maior turbina. A gente tem sempre, é o melhor parceiro, ou ele é o melhor, é o segundo ou terceiro no seu segmento. Criamos um ambiente técnico, tipo um consórcio, temos hoje Sherwin-Williams como parceira nossa, BDO, fantásticos parceiros. Com qual intuito? De todos juntos
em prol de desenvolver um mercado que lá atrás era inexistente. Em 2014 no Brasil não existia. Usina então, era fazer a indução usina para de trazer milho etanol de também? milho Pode chamar? Chama de usina também, não? Usina de etanol de milho, exatamente. E com detalhe, né, que tem as particularidades, né? A cana, você é obrigado a plantar ela do lado da usina. A cana tem uma característica que se você cortou ela, assim, em 72 horas você não processar, o índice de açúcar dela, que é o chamado ATR, ele vai diminuindo. Então a eficiência dela para produzir açúcar, para produzir etanol, vai diminuindo. Então você tem que cortar, colher e trazer. Não pode ficar muito longe a lavoura. Exatamente. Aí o raio é 40 a 60 quilômetros. Passou disso, o CCT, Código de Carregamento e Transporte, também começa a ficar caro e inviável para o produtor. Então o usineiro de cana, ele é amarrado com a cana. A usina tem que estar no meio da plantação. E era isso que o usineiro lá atrás, em 2014, não enxergava. Quando a gente começou tentando convencer os usineiros a fazer projetos para colocar pelo menos o milho na entre-safra. Pô, pega aqueles 4 meses parado, vamos comprar só os equipamentos que recebem o milho, moega, elevador de caneca, moinho para moer o milho, né? E vamos usar os equipamentos que estão parados, a dona de fermentação. Extraída na mesma usina? Na mesma usina, porque, veja, a única coisa que sai da usina quando ela está na entre-safra são as moendas, ela tem que ir para a retífica. O resto fica tudo lá parado, fazendo limpeza e manutenção normal. Mas fica lá a destilaria, as donas de fermentação, a cogeração, as tancagens, tá tudo lá parado. E a mão de obra também parada há 4 meses. Aí a ideia nossa lá atrás qual era? Tentar convencer os usineiros a utilizar alguns processos nossos da Milênio, validados por Siemens e HPB, que é o uso eficiente dos resíduos agrícolas e industriais para gerar mais vapor. O que eu preciso para gerar etanol de milho junto com a usina de etanol de cana? Eu preciso mais vapor. Para eu não jogar para gerar energia, para sustentar a planta de etanol de milho que precisa desse vapor. E a ideia é usar os resíduos da cana, que é resíduos agrícolas, a palha da cana, que tem o dobro do poder calorífico do bagaço, mas é pouco utilizada porque ela tem cloro e sílica e acaba com a caldeira. E nós temos soluções para isso, para usar esse potencial. E a vinhaça você pode extrair dela o biogás, fazendo a metanização dela, fazendo biogás de vinhaça. Você estava falando do milho e da cana, quero que voltar um pouco. Você falou que o milho dá para ser transportado, eu posso comprar o milho lá do Centro-Oeste. Essa é a diferença, exato, essa é a diferença que o pessoal da cana em 2014 não enxergava. Milho é commodity, é bolsa de Chicago. Milho ele sai do mato, vou pegar um exemplo bacana. Sai do Mato Grosso, anda às vezes 1.500, 2.000 quilômetros até o Porto Santos ou Paranaguá, 15 dias para chegar no Canal do Panamá, aí ganha o Índico para ir para a Ásia, para a China principalmente. E o milho sai daqui a preço competitivo para chegar lá e virar 2 coisas, ração ou óleo. E para virar ração ainda tem que ir lá ser misturado com outras coisas, porque o milho ele é de baixa digestibilidade, tem baixo índice de proteína. Então, chegar lá para virar ração, ele tem que ser triturado e misturado. Então, você imagina uma planta de etanol de milho, que é essa nossa pegada, a parceria com os nossos fornecedores de milho, é eu estar no meio desse caminho com uma planta de etanol, eu pego uma pequenina fração do milho que é exportado, vou pegar só uma pequenina fração, eu vou processar e vou devolver para o mercado o valor agregado. Eu vou devolver etanol, eu vou devolver o DDGS para alimentar todo tipo de animal confinado, o gás carbônico alimentício, o bioóleo e a energia elétrica. Então é um negócio fantástico e tem um alto valor agregado, só que ele tem que ser plantado em grandes áreas, por isso tem que ir para as áreas de o nosso Corn Bells aqui, né, que é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, principalmente. Só que tem milho no Brasil inteiro. E é o que você falou, é commodity, eu posso comprar de longe, trazer aqui para minha planta e processar. E ainda assim é competitivo, dá exatamente. Para processar o álcool. Principalmente pela alta eficiência das plantas. Você está dando a ideia para os usineiros começar a trazer milho. A gente tentou dar essa ideia desde 2014 e hoje já tem usineiro fazendo isso. Tem 9, vai para 10 usinas. Na entre-safra o cara entra com milho, faz alguns ajustes técnicos. Exatamente, é o que a gente chama de puxadinho, né? O cara faz aquela adaptação. Então ele pega lá, compra a recepção do milho, né, onde o caminhão sobe em cima de uma grade, solta o milho, vai para essa grade, vai para o elevador de caneca e vai ser triturado no moinho martelo. Depois que triturou, aí o processo vai todo para aquela unidade de cana que estava ali parada. Ele vai para as dornas de fermentação, com água a 90 graus, aí vem o processo que é diferente. A cana, lembra, é por levedura, e o milho não, você joga as enzimas ali naquele processo para começar a fermentação. Dali para frente é a mesma coisa. O caldo que sai para a destilaria da cana ou do milho é a mesma coisa. E o etanol produzido, gerado, a qualidade é a mesma? A mesma, padrão ANP, carburante. Mesmo quando daí vai se produzir, vai se gerar, o caixinho de hidrogênio é o mesmo. Exatamente. Muito bem,
papo para um dia inteiro, hein, Mauro? Poxa vida, isso aqui é daqueles assuntos que a gente E é legal que estamos falando de dois temas bem interessantes, né? O tema etanol, né? E que nesse etanol, que da nossa cabeça, e muita gente, eu acho que muito brasileiro entende o etanol como oriundo e processado da cana. Verdade. Né? E claro, óbvio que a gente vai abastecer, por favor, álcool, né? É o que a gente vai na hora. Né? Mas a gente sabe que já teve estudos anteriores, beterraba, batata onde tem amido, dá para. Mas que a cana mostrava a melhor solução. E agora o Eduardo traz essa que na verdade os americanos vieram para cá, precursores, né? E por pesquisa mostraram e comprovaram cientificamente que o milho, na prática, né? Ele tem ainda como que a gente põe, uma rentabilidade, Isso, a cadeia dele ela é mais produtiva do que a cana, essa é uma realidade. Uhum. Agora, olha só, o transporte rodoviário, eu imagino também que outros segmentos econômicos, mas o transporte rodoviário está sempre buscando alternativas em relação ao diesel, seja por normas ou até por eficiência. Como é que vocês enxergam o etanol e também o hidrogênio do etanol como substitutos ao diesel? E isso é para quanto tempo? Quer dizer, é uma tecnologia... Eu vou falar rapidamente de forma genérica e passar para o Eustáquio, que ele tem um conhecimento mais técnico e aprofundado. Mas eu vou dizer assim, a minha visão de empresário, de como nós estamos nos preparando para num futuro, né, a primeira partida da primeira planta nossa foi atrapalhada por conta do Covid, chegamos a fazer o lançamento da pedra fundamental em Bonfim, em Roraima, a planta que recebeu o primeiro LI nossa foi essa, aí veio o Covid e atrapalhou todos os planos, que estão sendo retomados agora, né, que a pandemia acalmou e as coisas estão voltando um pouco ao lugar. E como o Eustáquio também mencionou, a questão da guerra está sendo um fomentador, né, para você ampliar a produção de etanol. E o milho entra como peça-chave, porque ele produz 5 vezes mais que a cana, então existe uma tendência do etanol de milho avançar. Aí, conectando ao hidrogênio, né, o que nós enxergamos? O único produto para concorrer com o carro elétrico é o hidrogênio. São os veículos, desde o carro aos caminhões, a trem e também navios, e já tem experiências e estudos até para a aviação. É o futuro, é o hidrogênio a competir com o carro elétrico. Porque o carro elétrico é bom, é sustentável, ecologicamente, só que até a página 2, porque depende da matriz energética dele. Lá na Europa a gente sabe que... Fazer bateria não é um negócio muito sustentável. A bateria também, mas eu digo de onde vem a energia, né? A gente sabe que na Europa a maioria da matriz energética é carvão, usinas nucleares, não é igual ao Brasil. O Brasil é privilegiado, né? A matriz energética nossa é sustentável, é a hidrológica, é matriz hídrica, então aqui é outra pegada. Então a gente sabe que o carro, a bateria elétrico, ele é sustentável, mas dependendo da sua matéria-prima. E a bateria sempre vai ser um problema de sustentabilidade. Hoje em dia, o que se faz com as pilhas né, pilha comum? Ninguém conseguiu deixar uma pilha sem vazar até hoje, é uma realidade. A sustentabilidade de um celular, quanto tempo dura um celular? Né? Então, essas baterias têm vida finita e vai ser um grande problema de reciclagem, porque elas não são de fácil reciclagem. Aí entra o hidrogênio, que na minha visão é o único produto que pode vir realmente a concorrer em igual condição com o carro elétrico. E as pesquisas elas estão avançando para isso, e eu acho que é algo já irreversível. E nós, né, produtores na área do etanol, muitos já estão enxergando isso, estão se preparando. E nós vamos ter ali um viés, que é um fundo de caixa de P&D, Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento, focado especificamente em hidrogênio. Vamos ter 2 braços, um para hidrogênio e um para etanol 3G, que é o etanol de alga, que aí é um papo para uma outra oportunidade, mas para fazer etanol e focado no hidrogênio, que a gente enxerga que é o futuro. Eustáquio, o que você acha? Eu vou contar um caso. Eu estava fazendo a matéria de hidrogênio lá no IPEM com o professor Vanderlei Bergamaschi e com o professor Ayubi. E o tema meu foi hidrogênio e aplicação veicular. Aí eu comecei a pesquisar para fazer o trabalho. Um caso automóvel. Eu tinha na cabeça que normalmente um carro a hidrogênio andava a 600 km. Lendo o material que ia me chegando,
teve um teste foi feito pela Toyota em Paris, veio 1.003 quilômetros com 5,6 quilos de hidrogênio. Traduz isso aqui para o nosso mundo. Litros, né? É, para a gente entender. 1.003 quilômetros com 5 quilos de hidrogênio, você não tem carro que faz mais que 1.000 quilômetros. Imagina. Hoje o carro é 450, um excelente carro, talvez 500 quilômetros com um tanque de gasolina ou tanque de etanol. Na hora que eu vi 1.003, aí eu comecei a fazer o texto sobre o carro da Toyota, 1.003 quilômetros com 5,6 quilos de hidrogênio. Aí eu estava fazendo, de repente me chega informação do mercado. O Guinness Book, otorgando um título ao Toyota, lá na Califórnia, fez 1.360 quilômetros com 5,6 quilos de hidrogênio. Eu tinha na mente 600, já estou com 1.360. Ou seja, o potencial energético que você tem com hidrogênio é muito grande. Essa comparação, se você imaginar que a gente chegou naquela ideia do americano de 1 quilo de hidrogênio a $1 em uma década, que seja menos tempo, mas você gastou 5,6 dólares de combustível, estando nesse momento projetado pelo americano. 5 quilos, 1 para 5, dá 25, 30 reais para rodar 1.360 quilômetros. 3 tanques de gasolina. Então, e essa é a relação, né, que o hidrogênio é 3 vezes mais energético do que uma gasolina, por exemplo. Eustáquio, essa longa distância percorrida com tão pouca energia assim, ele fez a transformação, que aí o hidrogênio, que é uma dúvida que a gente estava falando e continua, ele fez uma transformação para impulsionar o motor, uma propulsão elétrica, ou ele fez com motor de ciclo Otto mesmo, injetando elétrico, gás? Motor elétrico. Isso. Ele pegou 5,6 quilos de hidrogênio, transformou aquilo na célula combustível para energia elétrica, né? E aquilo mandou lá para o motor e aquilo assim que é uma tecnologia embarcada no carro já. Isso já é. Você abastece com hidrogênio, o carro faz o processo de extrair lá na célula combustível hidrogênio e mandar o elétron para o motor. Certo. Ou seja, por isso que eu te falo que eu fiquei encantado com a tecnologia, porque eu não imaginei que eu estaria vivo para ver o escape de um carro estar emitindo água. Saindo vapor de água, né? Vapor de água, porque ele está aquecido, né? Um detalhe que é bom mencionar para diminuir o aquecimento global aí. Eu agradeço ao meu amigo da Ballard, o Silvano Pozzi, que me dá todas as dicas sobre o tema. Quando você vê uma célula combustível, dependendo da potência que você está extraindo dela, da energia, às vezes você precisa de 2 a 3 vezes uma área de radiador para resfriar a energia que ela está gerando. Você tem um motor a combustão, você tem um radiador lá na frente, né? Tem como a gente dar uma olhada na célula de combustível, né? Tem. Vamos colocar aqui já na edição uma célula de combustível para o pessoal ver, né? Tem muita animação. E tem uma outra animação que é legal, só que eu acho que a gente tem que mostrar a célula de combustível, que o pessoal da edição vai colocar. A combustível. E tem também o cacho, como é que é o cacho de hidrogênio? É uma imagem bonita também, não é? É a fórmula dela. Mas tem um cachinho que dá para mostrar isso? Eu não conheço, isso, mas pode ser criado. É o C2, que é o carbono 2, H5, que é hidrogênio, ou H, hidroxila. Então você tem 6 átomos nessa molécula de etanol. Como você tem um tanque de etanol, então você tem um cacho de hidrogênio lá ligado. A gente vai mostrar aqui no vídeo, vamos mostrar esse cacho de hidrogênio, essa molécula de hidrogênio. A célula combustível você acha fácil no YouTube. Tem muitos exemplos didáticos bem simples, né? Porque, como explicou a professora Elizabeth Assunção lá no IPEM, tem muitas tecnologias para você fazer célula combustível, não é só um tipo, mas a mais usada, que é a PEM, que é com a célula polimérica, que
que a Ballard utiliza nos Estados Unidos e que é a mais aplicada veicularmente, é a solução que a gente está buscando no momento. Para longa distância, para curta distância e até ônibus urbano, né? Nós temos a Volkswagen apostou fortemente no delivery elétrico para solução em logística urbana e mobilidade urbana também. Mas quando a gente fala de longa distância, etanol e o hidrogênio à base de etanol passa a ser uma solução que pode ser viável no médio prazo aqui no Brasil? Eu diria nessa década ainda. Eu acho que sim, principalmente o Putin está causando isso. Essa guerra aí está acelerando o processo. Com certeza, uma alternativa energética ao petróleo tem que ser achada urgentemente. Não pode ficar nessa dependência. E o que o Eustáquio falou agora há pouco, que é a questão da logística, né? A infraestrutura do etanol já existe aqui desde 74, é um negócio fantástico. Então, se a gente conseguir fazer com que as tecnologias embarcadas cheguem num preço acessível e ela possa estar no veículo, não precisamos de mais nada. Diferente do resto do mundo que vai ter que gerar toda uma infraestrutura nova, nós já temos. É só o cara tem lá o seu carro, a célula combustível, ele vai lá, abastece o etanol no posto e vai andar 1.600 quilômetros com um abastecimento ali com pouco etanol. É um negócio que vai revolucionar. Mas isso exige um motor elétrico, né? Isso não dá para fazer com motor não tem como pegar um carro com motor a combustão pode usar também. São duas as tecnologias. Isso. Tem a célula combustível, que é carro elétrico, só que movido a hidrogênio. E tem os motores a combustão de hidrogênio, só que também continua sendo caro, precisam ser motores super preparados. O grande problema do hidrogênio é que ele até comentou agora há pouco, é a logística e armazenamento, porque o hidrogênio é um dos elementos em maior quantidade na natureza, só que assim, para você utilizar ele, o que é que você tem que fazer? Você tem que comprimir ele. Então nesse processo de compressão, a primeira compressão que você faz, você deixa ele em vapor, depois você deixa ele, você vai comprimindo, né? Ele vira líquido, depois ele vira sólido. Imagina um sonrisal da vida. Esse sólido é o que está lá dentro da célula combustível. Ali vai ser um processo eletroquímico que vai gerar energia elétrica e vai para o motor do carro. Esse é um ponto. E a Ford, vou dar um exemplo, a Ford tem há 20 anos atrás, tem experiências de motor a combustão ciclo-Otto, como você mencionou, que é por centelha, você dá a ignição e você vai fazer um motor com pistão preparado, porque, como ele falou, o potencial é 3 vezes mais que a gasolina, então você tem que estar com tudo aquilo preparado. Só que o grande problema é o armazenamento, você tem que ter tanques preparados, o abastecimento, ele tem que ter cuidados diferenciados, tudo mais caro. Só que se você entrar na internet hoje, você já vai ver, a Ford começou há 20 anos atrás, fez postos de abastecimento, uma quantidade ali, quase 50 carros para experiência, funcionários sempre ali utilizando o carro no dia a dia, abastecendo e testando isso. Você vê, 20 anos. Hoje, você entra na internet, você vai ver lá tecnologias novas, tecnologias chinesas, tecnologias da onde vem a Hyundai, né, coreanas também, americanas, com um sistema de abastecimento parecido com esses de energia elétrica, né? Já viu? Que você vai lá, conecta o cabo de energia para... Plugin também. Isso, tipo assim, plugin. Só que você conectou lá, é hidrogênio que está entrando para dentro do tanque. E o tanque é preparado. É um tanque especial, com costuras especiais, para aguentar a pressão do hidrogênio, né? Que é uma pressão absurda. Né? Em automóvel, ele está usando 700 bar com o tanque de gás para você poder armazenar bastante energia. E também porque o espaço que você tem não é tão grande assim para você fazer os tanques. Mas, Eustáquio, a gente pode assim, refletir aqui que está muito mais perto o quê? A célula a hidrogênio, a célula de combustível, que na verdade ela transforma isso em energia elétrica e faz o motor elétrico gerar, ou essa que o Eduardo está comentando, que ela faz todo esse processo de compressão e joga um gás e vai funcionar com o ciclo Otto, o motor do ciclo Otto? Eu acho que a solução é a célula combustível. Está mais avançada. Né? Vamos dizer assim, você resolveu um problema de emissões de poluentes, porque na célula, no motor do ciclo de combustão, você ainda tem o óleo do motor que você está queimando. Você está gerando algum gás nocivo, um NOx da vida aí. Agora, a solução final, para mim, é a célula combustível.
sendo bem franco com você. E deixa eu fazer uma pergunta. Quais montadoras de caminhões hoje no Brasil já estão mais avançados nessa tecnologia? No Brasil, eu não conheço nenhuma que esteja avançado no tema. Mas no mundo, todas, a que está no Brasil está lá fora. Sim. Todas estão mexendo com... Todas já estão... Basicamente... Todos já têm o seu até porque protótipo, isso né? Startou lá, motor a chega hidrogênio. aqui rapidinho, Sim. né? Acaba... O que eu vejo que teve, assim, eu não sou a favor de A nem de B. São duas soluções. Eu vejo assim, a solução energética é igual uma matriz. Qual combustível, qual localidade e qual custo. Então você vai, ou vai para elétrico, ou vai para célula combustível, ou você vai ter que continuar usando diesel, porque é a alternativa que você tem. Ou seja, você tem um monte de alternativas que você tem que analisar qual que é a... E a mais viável para a célula a combustível aí, seria o etanol? Não tem como a gente extrair de outras fontes? Tem da água. É isso que eu... Eletrólise da água, você pode tirar também. Ou do metano, você também pode tirar para... Sim, mas o que é mais viável tecnicamente? Para o Brasil, foi o que o Eduardo falou. Quando você fala água, parece fácil. A água todo mundo tem, né? Mas é o mais caro para extrair, porque você Energia, precisa de muita energia mais. elétrica então. para fazer a eletrólise da água. Por isso que ela é pouco usada. Tem 3 produtos, muitos mais econômicos para se fazer a eletrólise e extrair o hidrogênio. 3 produtos bem interessantes. Os mais baratos, né? É o gás natural. Aí você também pode embarcar outros gases, mas o gás natural. Depois o metanol e, em terceiro, o etanol. Por isso... nessa ordem de grandeza. Exato. Na minha visão, nas pesquisas que a gente tem, Só são os 3 mais baratos. No mundo hoje, mais de 99% do hidrogênio é tirado do metano. Do metano. Do gás natural. Gás natural. Que sai, né, dos Do postos de petróleo. Tem postos que sai mais petróleo, mais gás do que... E do gás, desse gás, que, por exemplo, gás. a Bolívia é um grande produtor, a Rússia é uma grande produtora, dá para fazer também. Muito. É mais barato, porque você precisa de energia elétrica para fazer o processo da eletrólise, para você desconectar as moléculas e separar elas e tirar o hidrogênio. Uhum. É aí que gasta muita energia. É aí que as pesquisas estão em cima de fazer esse processo eletrolítico de forma mais econômica e embarcada, ou seja, diminuir o tamanho, diminuir a área necessária e fazer dentro do veículo. Porque aí você pode abastecer um posto de gás natural, estou aqui, suposições. Se o carro, vamos supor que fosse um carro hidrogênio flex, eu ponho o gás natural e ele faz um processo de eletrólise e gera o hidrogênio e faz o processo e manda energia para o veículo. Estou usando gás natural. Se eu pôr lá etanol, essa é a grande pegada do Brasil, que é um grande produtor de etanol e tem toda uma infraestrutura pronta do etanol. Se a indústria, tanto para veículos, caminhões e outros veículos de transporte, chegarem a esse conceito de diminuir o custo, diminuir o tamanho e conseguir embarcar, o Brasil é o país que está melhor preparado para dar esse input, desde que a gente consiga realmente pôr a preço acessível dentro de um veículo. Nós estamos preparados com a infraestrutura e temos um produto que é o etanol. Palpite de vocês, então, se a gente fizesse um olhar para 10 anos à frente, a transição iria por aí, ou seja, termos então absorver o que nós temos de melhor dentro do etanol e o desenvolvimento do hidrogênio a partir do etanol. Exatamente, como eu falei, é o grande concorrente dos veículos elétricos hoje, que são puramente elétricos, a bateria de lítio, né, vão ser os veículos a hidrogênio, desde o pequenininho. A Hyundai tem um projeto do caminhão para ser fornecido para a Suíça, acho que a partir de 2023, 2024, está no material que eu passei a vocês aí. Então, ou seja, todo mundo está trabalhando com isso, só que eles deram um foco muito grande em veículos a bateria convencional. Mas eu acho que tem uma vantagem para o hidrogênio, que é o seguinte, que a tara do veículo ela não impacta como a bateria, a autonomia, o tempo de abastecimento do veículo também é 4, 5 minutos, coisa dependendo do volume do tanque. E no futuro, o custo, né? Porque hoje em dia você tem diversas fontes de hidrogênio. Você tem de 3, 4 dólares por quilo até 16, 17 dólares ou euros. Então, a escala vai reduzir esse custo do hidrogênio e também dos equipamentos que produzem hidrogênio.
E se achar uma solução de embarcar esse equipamento no veículo ou ao lado do posto para gerar, porque como foi falado pelo Eduardo, o problema do hidrogênio, eu acho que antes da tecnologia do átomo ou da célula da molécula de hidrogênio, é a logística. Ele é muito leve. Imagina que em 1 metro cúbico você tem 90 gramas. Como você vai levar isso? Então, uma alternativa... Precisa de uma infraestrutura de transporte gigante para levar uma quantidade pequena de hidrogênio. Por isso o etanol, que já está em todos os postos de gasolina, ele já está ali com hidrogênio nele. Seria melhor a tecnologia estar embarcada no próprio veículo. Segundo o trabalho feito pelo professor Daniel Lopes, que é o doutor lá da Hytron, 7,6 litros de etanol, 7,6 litros, se gera 1 quilo de hidrogênio. É muita coisa. Bom, olhando a questão de time também, né, quanto tempo, eu só vou traçar um paralelo aqui para a gente lembrar o que era projetos fotovoltaicos. Você gerar energia com placas solares lá atrás não era viável. Por quê? Porque era muito caro e a eficiência era baixa. Quando começou, né, as pesquisas e mais pesquisas e outros materiais, chegou a uma tal eficiência que barateou o custo, vai evoluindo e hoje você vê a invasão, né? O Brasil é um dos grandes também precursores aí de energia solar, fotovoltaica. E eu imagino que o hidrogênio tem essa tendência. Em curto espaço de tempo, dadas as pesquisas, esse input aí da guerra, né, que o Putin está provocando aí, é um indutor para acelerar esse processo. Então vai acontecer a mesma coisa do que aconteceu com o solar. Rinaldo, só para você ver a importância que está tendo no Brasil, tem o Plano Nacional do Hidrogênio, né, que foi emitido. Bem lembrado. Lá no Ceará, a Mônica Pani, que trabalha também nesse conceito, deve ser um hub de exportação de hidrogênio para a Europa, a partir de hidrogênio verde, de fontes renováveis, eólica e solar. E foi feito um curso lá que foi muito bacana. Eu fiz esse curso lá que eles ministraram, e o professor Gerhard Ett da FEI também, junto com a UFMG, fizeram um curso sobre hidrogênio e célula a combustível. Ou seja, começa a ter um movimento, uma onda verde, para poder criar esse hidrogênio, que o ideal é o verde, mas eu acho que tem uma escala de possibilidades aí que vão ser seguidas ainda, até chegar no hidrogênio ideal, que é o hidrogênio verde. E graças a Deus o governo entrou nessa área agora, né? Já está com políticas para estímulo à produção de tecnologias de hidrogênio, produção de hidrogênio, e com o input do governo as coisas tendem a se acelerar também. Isso é muito bom. Como foi a política do etanol lá atrás, né? Que não pode largar no meio do caminho. Sim. Muito bom. Só falando, vamos lembrar que as usinas em 2008 a 2010 quase quebraram todas, né? Sim. Ficou largado o etanol de cana, o produtor foi deixado de lado quando acharam lá o tal do petróleo em profundidade, né? O pré-sal. Quando apareceu o pré-sal, esqueceram os usineiros. Houve uma crise terrível. Uhum. E agora com reflexo até hoje. Agora está voltando. Agora está voltando, graças a Deus. Agora é a hora do milho. Muito bom. Bom, Mauro, de novo, acho que nós vamos aumentar o tempo desse programa ou deixar rolar até acabar, porque são temas que normalmente... Tem muita coisa boa ainda para falar, né? E a gente tem, quando a gente está discutindo aí essa energia limpa, né, o combustível verde, ou quando a gente fala de veículos elétricos, tudo voltado aí para um meio ambiente, né, um processo mais sustentável, algo mais ok para o meio ambiente. Então tem muita coisa para falar, e a gente percebe que quando a gente fala veículo movido a célula de hidrogênio, né, como o Eustáquio gosta de deixar bem claro, célula a combustível. A combustível tem muita coisa boa ainda, né? Tem um universo. Tem o etanol, a gente na verdade discutiu aqui 2 temas, né? O etanol, que acaba tendo abrir uma potencialidade enorme para o etanol de milho, e para quem sabe ainda nessa década o Brasil reassumir a liderança na produção, né, ultrapassando os Estados Unidos, até porque nós temos condições climáticas mais favoráveis, né, de terra e de clima, e o hidrogênio tudo vindo do etanol. Bem,
Quero agradecer muito a presença de vocês nesse encontro, foi fantástico aqui para nós. Enquanto o Mauro faz aqui a sua dedicatória, queria ouvir suas considerações finais, Eustáquio, e depois também as considerações do Eduardo aqui para o nosso público. Eu agradeço a você, Rinaldo, e ao Mauro, a abertura que deram para uma tecnologia nova que está chegando aí, né? E tem uma tendência de evoluir e ser aplicada muito rapidamente. Acho que talvez seja o primeiro canal brasileiro que está dando esse foco, essa abertura. Só gostaria de finalizar que, com o etanol, nós estamos plantando e cultivando elétrons. Pô, plantando e cultivando elétrons, hein? Essa abre é a filosofia do engenheiro, né? Olha que bacana. Plantando, gravou essa, Maiara? Plantando e cultivando elétrons. Bacana demais. Gente, Eduardo, eu aqui só tenho a agradecer, né, mais uma vez, e também agradecer ao nosso pessoal, né, de bastidores, os nossos parceiros, as empresas que compõem esse consórcio técnico aí que a gente tem orgulho de estar à frente. É uma honra para nós. E a ideia é essa, fazer a diferença, principalmente a diferença no meio ambiente, poder contribuir, né, com um mundo mais sustentável, e o etanol é isso. O etanol, ele por si só já é um fantástico colaborador para a sustentabilidade do nosso planeta, e a ideia é levar isso para todo canto do mundo, né? Essa é a nossa parte. E o hidrogênio tem que estar conectado, né? Porque está cheio de hidrogênio ali, então vamos fazer o nosso papel. Agradeço demais a oportunidade de falar sobre isso, de estar aqui com meu amigo Eustáquio, que cada vez está mais próximo da gente aí, e vamos em frente. E se me convidarem de novo, estarei aqui, vai ser um prazer. Tá bom, foi uma honra para nós. Meu amigo Mauro Cassani. Bom, com certeza vamos convidar de novo, né? A gente tem muito mais assunto a tratar. Eu acho legal Eduardo, Eustáquio e etanol, né? Tem os três E. A grande fórmula aí. E elétrons aí. Tem muito assunto para falar bem interessante a pegada da Millennium. Acho que está chegando com uma proposta inovadora, trazendo algo bastante positivo para o álcool em si, para o etanol aqui no Brasil, para desenvolver, crescer e, como a gente comentou, até ultrapassar os Estados Unidos aí, voltar à liderança merecida do Brasil, né? Por ter iniciado esse processo lá na década de 70, exatamente, com o Pró-Álcool. E gerar emprego e renda, exatamente, né? E energia verdadeiramente limpa, né? De uma ponta a outra, com o hidrogênio aí, que a gente, né, Eustáquio, poder colocar um combustível que, como o Eustáquio mencionou uma hora aí, que devolve, né, para a atmosfera no escape aquele vaporzinho de água, né? Olha que coisa bonita, o sonho, né, de qualquer ecologista é olhar um escapamento e sair vaporzinho de água. Uma maravilha, é isso aí, vamos continuar. E eu gostaria de parabenizar uma empresa que foi visionária, que é a Ballard do Canadá. Cara, olha, tem mais de 20 anos de pesquisa, desenvolvimento e investimento no setor. Então, como é o nome da empresa? Ballard. 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 Legal. Muito bem, está registrado aqui. Muito bem, meus amigos, obrigado por mais esse encontro, obrigado a você que esteve conosco até o final deste programa. Todos os detalhes e o conteúdo deste encontro já está no nosso site, na revista Transpodata, e esperamos vocês no nosso programa de abril ou antes, caso a gente tenha mais novidades, tá bom? Obrigado, um forte abraço a todos vocês.